boa noite, seja bem-vindo ao programa Futebol Interior desta terça-feira. Vamos repercutir e discutir os principais assuntos que foram manchetes nesta semana, nesse início de semana. E olha, Libertadores de América, Copa do Brasil amanhã, e hoje nós teremos o quadro Tá na Regra com o Flávio Guerra também aqui, para que a gente possa discutir um pouquinho esse Campeonato Brasileiro, início do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, já com polêmicas. Daqui a pouquinho então o Flávio estará analisando os dois erros, erros que um deles culminou com o afastamento do trio de arbitragens, e depois a gente vai discutir sobre isso. Esse afastamento foi justo? E se foi justo, mandá-los para a Série B do Campeonato Brasileiro é a melhor sugestão? Não sei não. Mas estamos iniciando o programa e eu convido você de todo o Brasil a participar conosco do Futebol Interior na televisão. Você pode não só no canal 8, mas também acompanhar através das redes sociais, Facebook e YouTube. Entra no site www.futebolinterior.com.br, lá você consegue assistir o programa também. E fale para os seus amigos sobre o programa Futebol Interior no ar, o melhor programa com conteúdo esportivo do Brasil. Não tenho dúvidas disso, até porque a participação dos nossos profissionais aqui é total e restrita. Não tenho dúvidas disso, que você vai adorar o programa nosso aqui no Futebol Interior. Eu convido você a participar todos os dias às 7 da noite. Deixa eu dar uma boa noite aos meus convidados. Elcio Paiola, diretor do portal Futebol Interior, com a gente. Boa noite, Elcio. Boa noite, Guina. Prazer estar aqui com você e falar um pouquinho de futebol, que é o que a gente vive no dia a dia. Está aqui ao lado do Flávio, que também é um especialista na área de arbitragem, e estou à sua disposição. Com certeza, daqui a pouquinho muito a falar. Temos Copa do Brasil, também Libertadores de América, já projetando os jogos de amanhã. Boa noite, Flávio. Estamos aqui hoje, olha, lógico que nós não torcemos para que isso ocorresse, claro que não. A gente torce primeiro pelos profissionais e pela arbitragem. Mas já que ocorreu, é a primeira participação sua aqui no quadro Tá na Regra, e já com polêmica. Boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite, Elcio. Prazer estar aqui mais uma vez. É verdade, Guina. A gente até falou no último programa que a gente não podia elogiar antes a arbitragem, né? Não podia falar muito antes de esperar o campeonato começar, os jogos começarem. A expectativa era boa, mas infelizmente aí na primeira rodada, já com lances polêmicos, é polêmico, mas lances fáceis, lances de interpretação fácil, lance de impedimento claro. E aí, você falou, não é polêmica fácil. Se fosse uma polêmica difícil, né, que nós três aqui conversávamos e eu tenho uma opinião, o Elcio tem outra, você tem outra, mas não, lances claros que todo mundo tem a mesma opinião e que a gente não entende o porquê do erro da arbitragem ter acontecido nesses lances. Um lance só que cobre uma interpretação do árbitro ali, né, do lance do Atlético Mineiro e Vasco, mas os outros erros aí que até culminou com o afastamento do trio aí, do sexteto, aliás, né, porque não tinha só o trio ali, tinha mais um ali do lado, mais um lá fora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Com certeza, Flávio. Então, já que você tocou no assunto, põe então na tela a vinheta do Tá na Regra com o Flávio Guerra. Aí, vinhetinha na tela. Agora sim, entraremos na polêmica. E não podia deixar de ter essa polêmica já nesse primeiro lance. Nós vamos sempre analisando o que ocorreu e cobrindo com as imagens. No lance Vitória e Flamengo, pênalti para o Flamengo. Eu acho que em todos os lugares onde nós olhávamos, né, dava para ver nitidamente que foi no rosto, mesmo que tivesse sido na mão, tá? Isso é uma opinião minha. Do jeito que estava e aonde foi, era até natural que o zagueiro colocasse a mão para proteger o rosto. Não sei como é que na regra está isso, mas ali foi nítido. A pancada foi tão evidente no rosto que ele chegou até a ir para trás. Não dá para marcar um pênalti numa situação como essa. E ele estava, eu fiz questão de acompanhar o árbitro, ele estava muito de frente, mas muito de frente com o lance. Era um erro grotesco, Flávio.
A situação ali é a seguinte, né? O movimento do braço, você falou. Natural, né? É natural, mas por ser um atacante. Sim, claro, claro. Se fosse um zagueiro, ele já não até faria eles já estarem, por eles já estarem com esse cuidado, né, depois das últimas orientações, o zagueiro naturalmente ali ele colocaria as mãos para trás ou para mostrar que não estão querendo jogar com o braço. O atacante ainda não tem isso, então ele vai naturalmente, ele até faz um movimento de defesa. Né? Se essa bola bate no braço dele, Guina, é pênalti, claro. Cartão vermelho. Sim. Mesmo ele não tendo essa intenção, mas o movimento dele não foi de evitar o gol. Né? Exatamente, não está colado no corpo, é um movimento que não é antinatural, mas pela circunstância de onde ele está, não tem como você não marcar o pênalti. Né? Mas ali, você falou, o árbitro foi enganado por esse movimento do braço dele, né? Até de defesa. Mas ele não estava concentrado. Por quê? Comecinho de jogo, né? Ainda você está entrando no jogo, acho que não estava com concentração total ainda, nem ele e nem o árbitro tradicional. O que eu chamo de cone, né? Que tinha condição também de ver esse lance. E o detalhe mais importante aí, Guina, a gente conversou muito aqui na semana passada sobre o árbitro, a questão da interferência externa. Eu até coloquei na minha coluna, né, sobre isso, que a confederação teria que fazer um trabalho para que quando ocorresse lances assim de dúvida, a decisão ser tomada rápida para evitar qualquer polêmica ou qualquer suspeita, e a orientação foi dada. Você viu que foi dado o pênalti, mesmo sendo um lance que, foi claro que não foi, mas o árbitro bancou, inclusive na súmula ele coloca que ele marcou o toque de mão intencional para evitar um gol. Mesmo as imagens mostrando totalmente o contrário. Então, já foi falado lá para os caras. O árbitro decidiu. Se na hora nenhum membro da equipe de arbitragem questiona, tem 100% do que não foi, não adianta passar 2, 3 minutos e ir lá, que não, a decisão final vai ser do árbitro que tomou no campo. Claro. Então, ontem a gente já viu isso. Né? E aí já estão até você colocando isso com o jogo do Palmeiras e do Corinthians, né? Para você ver que mais um argumento do Palmeiras para falar que teve interferência externa, porque senão o árbitro ficaria com a decisão dele, ele não precisava de 8 minutos para mudar. Mas foram situações diferentes, né? Lá não teve aquele monte de gente pressionando ele, nem o quarto, nem o quinto árbitro. Olha, você vê que foi mais ainda que o Everton, o nariz dele começa a sangrar. Era mais fácil ainda de mudar a decisão. Muito mais fácil. Era mais fácil. Outra, jogo do Flamengo é jogo que passa para todo lugar, todo mundo está assistindo. Tem o delegado lá no campo, tem o inspetor de arbitragem lá no campo. E outra também, o árbitro, ao lado do gol, para ele foi tão nítido que não foi. Eu acho que ele poderia muito mais ter ajudado o árbitro do que qualquer outro. Então, mas é que está, né, Guiná? Ele não tinha 100%. É que está a decisão humana. Você ficar na dúvida, cara, foi ou não foi, foi ou não foi. Então, o que ele fala? Olha, o Wagner, eu não tenho certeza. Constata os fatos, o nariz do cara está certo. Exato. Constata os fatos, aí você entrou em outro ponto, a experiência do árbitro. Lógico! Constata os fatos. De marcar um pênalti desse e depois não ver, analisar o lance, até muita rapidez para apitar. Também achei. Nossa, parece que ele estava querendo apitar esse pênalti logo. Um reflexo, ele apitou, e depois que ele apitou, ele falou, aí já passa um filme, né? Na cabeça do cara. Aí, Flávio, eu até queria lembrar, eu falava muito com o Davi Aveiro, árbitro, você conheceu. Davi Sidney Rodrigues Aveiro. Correto, e o Davi falava, o apito tem que ficar na mão, a certa distância, porque se você ficar com o apito logo, você vai, é um ato reflexo de você sinalizar, e às vezes o lance requer um segundinho a mais, um tempo de reflexão. Claro. Então, eu acho que até esse posicionamento, eu não vi nesse caso, mas realmente ele apitou muito rápido. Muito rápido. E eu acho que isso não pode ser levado em consideração. Até o Klaus, que foi eleito o melhor árbitro do país em 2017,
ele demorou um tempo para poder visualizar o lance que tinha acontecido. Sim. Com o René Júnior do Corinthians, que abriu a avenida, né? O goleiro do Palmeiras abriu a avenida na coxa dele, que só voltou a jogar agora depois de 5 jogos. E só ali que ele viu, que ele constatou a pancada que o jogador havia tomado, não custava nada ter analisado o rosto do rapaz. Ali, a constatação, aí que eu falo, a constatação dos fatos derrubaria a tese de que não foi pênalti. E seria rápido, né, Guilherme? Muito rápido. É ele só ali. Ele só ali. Vai ter aquele movimento, sem dúvida, né, de todos. Sem dúvida. Ele analisou e, pô, eu apitei no reflexo, na intuição. Uma decisão equivocada, que não foi. Sim. Porque mesmo que bata na mão também, né, e bate no rosto, aí já é diferente. Ela bateu no rosto, depois foi para a mão, aí tira é outra interpretação. É outra interpretação, acaba praticamente... É a mesma coisa do lance também, envolvendo o Corinthians e Palmeiras, que estava o Balbuena, que ela bate na barriga e depois ela bate no braço. Quer dizer, houve 2 situações. Sim. Então são situações totalmente diferentes. Na sua opinião, Flávio, foi um erro grave do árbitro? Um erro grave? Você considera um erro grave? É um erro grave, né, Elcio? Porque você além do pênalti, você expulsou o jogador. Né? Então o time jogou com a menos praticamente o jogo todo. E por erro, assim, isso é um erro de treinamento, isso não é um árbitro, é um árbitro da FIFA. Então, por ser um árbitro da FIFA, que a gente não acha mais grave. Se fosse um árbitro que estava começando, que você falou, essa questão do apito, tem toda uma técnica que o cara, por ele estar na FIFA, não se admite um erro igual a esse. Entendeu? Então, por isso que a gente considera um erro grave, sim. E aí, Guina, você estava comentando, né, se a geladeira, se ele deve ir para a Série B, não. Eu acho que a geladeira é o seguinte, ele está na geladeira, ele fica 2, 3 rodadas sem apitar, ele tem que ficar na casa dele, refletindo, porque daí, conversando com os amigos, treinando mais, porque o jogo da Série B tem a mesma responsabilidade da Série A, Série C, porque valem 3 pontos e são importantes para as equipes envolvidas. Então, de repente, você vai, o árbitro não, agora ele vai para a Série B. Vai para a Série B nada, vai ficar na casa dele, descansando, refletindo, treinando, porque a responsabilidade de um jogo da Série A, B, C, ou de um jogo do campeonato amador é a mesma coisa. Requer a atenção do árbitro, requer a capacidade e o treinamento do árbitro. Então, geladeira é geladeira, está fora, descansa, é importante para ele, porque vai existir, como está existindo, uma pressão grande em cima do árbitro. Ele tá sofrendo uma pressão psicológica grande, porque, pô, eu errei, a imagem está vendo, eu realmente errei, e agora? Não dá para voltar mais atrás, então ele está pressionado. Então é melhor que ele descanse, até para ele é importante esse descanso. Então a gente fala, não é só uma punição, é também um descanso construtivo, um descanso não punitivo, mas para ele se refletir, melhorar, pensar, ver no que ele errou, aprender com o erro e não cometer o erro novamente. Eu penso assim. Essa tomada de decisão da CBF nos remete ao seguinte pensamento, de que você não é permitido o erro na Série A, mas na Série B sim. Por quê? Você punir um árbitro mandando ele para a Série B, significa que se ele errar na Série B, tudo bem. Ele pode errar na Série B, o que não pode é errar na Série A. Quer dizer, eu já vejo um erro da comissão de arbitragem aí. Para mim, punição é punição. Mesma coisa, o jogador toma um cartão vermelho. É punido, ele não vai jogar. E mesmo porque ele vai no jogo da Série B e ele vai carregar com ele essa pressão. Lógico. Pô, esse é o árbitro que cometeu aquela caca lá no jogo do Flamengo, lá em Salvador. Ele já vai entrar em campo com esse pressionado, né? Pressionado. É uma pressão difícil para o árbitro, né, Flávio? O que a CBF diz, que eles pensam é o seguinte, né? O árbitro precisa de ritmo. Ele precisa estar atuando para ele melhorar. Né? Então, por isso que eles acabam, quando acontece algum erro na Série A, eles acabam afastando o árbitro da Série A por algumas rodadas, passam alguns treinamentos e depois volta ele na Série B para ele readquirir ritmo e depois voltar para a Série A. Então, esse é o motivo, né, que eles fazem esse trabalho do árbitro voltar na Série B, na Série C. Depois, claro, é o que o Edson falou, de ter feito todo esse trabalho com ele de vídeo, de campo, de treino tático, psicológico, enfim. É claro que ele vai passar por tudo isso antes de voltar até para a Série B. Então ele não vai apitar na Série B.
Ainda não. Ainda ele vai cumprir os 3 jogos de ele vai passar, suspensão. exatamente, ele vai passar por esse trabalho aí de reciclagem, ele vai receber o vídeo do jogo para analisar com a equipe, vai ser chamado lá na CBF para assistir e depois treinar especificamente esses lances se de for bola nesse na mão. sentido, tudo bem. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Mas me parece que ele já vai para a próxima rodada, já escalado da Série B. Não, na próxima não. Ele vai Posso primeiro estar fazer errado, mas eu acho que... Se for isso aí é errado. Então, errado. por isso que eu estou falando, me parece que ele vai para a Série B apitar já na Série B. Não, eu acho que isso não é o caminho. Então. É o que o Elcio falou, ele já vai com peso na cabeça. Lógico. Pô, eu não posso. E o árbitro, quando vai, não posso errar. Se for nesse sentido que você está falando, concordo plenamente. Então ele dá esse descanso de 3 jogos e volta na Série B. Melhorou, não errou mais, volta para ok. Agora, me parece que não é esse o caso. Tanto é que ontem a discussão foi essa. Quer dizer, você erra lá em cima e aí você é mandado para a Série B. Logo na sequência, na próxima rodada, você já está apitando a Série B. Aí eu vejo um erro da comissão de arbitragem. Você está premiando, né? Eu também acho. Porque às vezes o cara que apitou e foi bem na Série A fica fora do sorteio. E ele que foi mal vai apitar a Série B. Por ter sido, por ser FIFA, por ser... Eu também acho. No mesmo jogo, Flávio, nós tivemos também um erro de impedimento. Né? Um impedimento que, para muitos, eu estou tentando analisar, um erro também do auxiliar. O auxiliar, na minha opinião, um pouco fora da linha do último homem da zaga, que é o que se orienta, e por isso acabou cometendo um erro também grave. Eu acho que, olha, se não for até mais grave... É verdade. Do árbitro, porque do árbitro o lance do pênalti foi muito rápido, sim. bate-rebate, um chute muito forte, muito rápido. É difícil, por isso que eu falei da concentração. O cara tem que estar muito concentrado ali para tomar a decisão e aí em segundos, né? Claro. É rápido. O assistente não, um lance de bola parada. Na foto do lance já está mostrando o Arão metro à frente. À frente do último homem. Mesmo, Guina, que eles estão um pouco atrás como eles estavam. Está claro que o jogador está na frente. Tem 2 jogadores, inclusive, na frente. Então dá para ele escolher qualquer um dos dois, se ele marcasse, os 2 foram para a bola, né? Era só levantar a bandeira. Então, esse é mais difícil de justificar. Eu acho que esse assistente precisa ficar muito mais tempo fora, treinar muito mais. Impedimento é a mão nervosa, né? Tem os mão nervosos e tem os outros que os braços engessados ali embaixo. Então, mas a dúvida que fica na cabeça do jornalista, na cabeça do nosso internauta, do nosso telespectador aqui é o seguinte: a partir do momento, Flávio, que houve um lance polêmico, que todo mundo se cercou o árbitro, que houve uma pressão na arbitragem, isso também não interfere um pouco no psicológico do Bandeira, na sequência, durante a partida? Já não mudou o clima da partida ou não? Mudou, com certeza. Né? Mudou o clima. Às vezes a equipe de arbitragem já está sabendo do erro lá atrás, já foram informados. Né? Isso pesa muito. Né? E a gente vê muito isso nos jogos. Sempre quando você tem um erro, acaba tendo um outro time, geralmente. A lei da compensação. Infelizmente acontece, fica no subconsciente da arbitragem. Né? A gente fica assim. Eu falo que árbitro que torce sempre se dá mal. Ele sempre, a torcida dele é péssima, né? E às vezes você acaba torcendo para o time que tomou um gol, um pênalti inexistente, empatar o jogo, para o prejuízo não ser maior, enfim, aquelas coisas. E acaba acontecendo outros erros até piores, como foi esse caso aí. Porque antigamente o contato entre o árbitro e o auxiliar eram limitados. Hoje não, hoje eles estão se falando, está todo mundo ouvindo. Certamente durante a partida, me falaram aqui que realmente o lance foi legal. E a pressão acaba sendo dividida com os auxiliares, né? Certeza. Quer dizer, antigamente não era assim, mas hoje acontece isso. Então não estou querendo inocentar o Bandeira que errou, mas
certamente aumentou a pressão sobre ele, né? Até porque os trios no Campeonato Brasileiro, os trios, os sextetos, às vezes, são fixos. Varia. Então, esse Bandeira que estava com o Wagner Lei, ele iria acompanhar até o fim do campeonato. Então, o campeonato, e eles têm questão de premiação e tal. Então, assim, se um erra, atrapalha o trabalho dos três, dos seis, né? Aliás. Então, tem essa questão, sim. Isso hoje em dia, com esse contato, que há esse contato de áudio, isso aí acho que é maior do que antigamente, né, Flávio? Nossa, muito maior. Antigamente, praticamente a gente nem falava com os assistentes, né? Era aquela coisa, se o assistente chamou é para mandar embora, né? O assistente chamou, opa, alguém vai ser expulso. Alguém vai ser expulso. Era só para isso. Você não viu o cara de mão, não foi pênalti, não foi negativo. E às vezes até o próprio árbitro fala, ó, só marca impedimento lateral, hein? Né? Mais nada, deixa o resto comigo. Aí você está falando, você viveu essas duas situações. Sim. Você trabalhou, então você está falando com exatamente, conhecimento. Exatamente. Né? Até às vezes você pegava uns assistentes meio, né? Você via, bicho, opa, você já falava pro cara, marca só lateral. Nervosa, né? Deixa comigo essa, entendeu? Hoje não. Hoje é uma equipe, todo mundo tem poder de decisão igual, de mudar decisões. Tanto é que lá no camarim, que vocês se trocam, tem o chamado plano de ação que vocês fazem. Plano de trabalho. Plano de trabalho que justamente já para definir o que cada um vai fazer no jogo. E hoje, com o rádio, fica muito mais fácil você conversar, você debater algum lance do que antigamente. Uma outra situação complicada também que eu vejo é a participação do árbitro que fica atrás do gol. Nesses dois lances, eu acho que poderia ter dado uma forcinha. Como são árbitros também, eu acho que a participação efetiva deles deveria ser maior. Por isso que alguns clubes, algumas pessoas defendem você ter acesso ao áudio dos árbitros. Então. Porque nesses casos aí, muitas vezes até o árbitro adicional que está ali atrás fala. Mas a decisão é dele. Na final do Carioca aconteceu isso. Né? Poderia mudar o resultado. Né? Claro. O adicional teve um lance de pênalti na frente dele para o Vasco. O adicional, pênalti. O árbitro não seguiu o jogo, o Botafogo foi lá e fez o gol aos 49 minutos. Olha que situação complicada. E aí depois foi o adicional e falou para a comissão de arbitragem que ele falou. E o árbitro falou, não, ele falou mesmo, mas na minha interpretação então, não foi pênalti. Do cara atrás do então, gol. às vezes acontece isso também. O adicional falar para o árbitro que foi ou que não foi, e o árbitro não aceitar. Aí é que tá. Aí precisa-se realmente estabelecer o trabalho desse árbitro, né, querendo ou não, desse quarto árbitro, quarto e quinto, né, estabelecer-se regras, porque se o cara falou com convicção, pênalti, e o árbitro lá acha que não foi, aí que tá, a visão dele do lance é maior do que a do árbitro. E aí? O problema é lances de interpretação, né? É complicado isso, é difícil. Até botando o lance do Corinthians e Palmeiras, mesmo se tivesse o árbitro de vídeo nesse lance, ele não poderia entrar. Porque é um lance de interpretação do árbitro. Sem dúvida. A não ser que ele ficasse muito na dúvida, fizesse o sinalzinho, fizesse o sinal e ia lá e consultava. É verdade. Mas se ele apitou, então a interpretação dele é que aconteceu o pênalti. Ok, não, mas eu sou totalmente favorável à evolução. Eu acho que, por exemplo, a presença do árbitro atrás do gol, do auxiliar é importante. Sim. A presença do quarto árbitro. Mas não limitado. O rádio também, eu acho que falta o pessoal participar mais. Que nem ele falou, que nem o Flávio comentou, tem que treinar mais, trabalhar mais em conjunto. Por isso que acho que o sexteto está sendo repetido,
Porque fica mais fácil o Exato. entrosamento, é como uma equipe de futebol. Exato. Fica mais fácil para trabalhar, para conhecer como auxiliar na nota. Enfim, eu acho que toda a evolução é importante. É que nem agora o que você está falando, Guilherme, que às vezes um elemento não está em sintonia com o grupo. E pode prejudicar o grupo. Sim. Mas eu acho que a ideia é importante. Também acho. E que deve continuar. Mas porque do o que jeito precisa é aprimorar. Só do isso. jeito que está hoje, lógico, não é um desrespeito, tá? Que não leve como desrespeito isso. Mas do jeito que está hoje, o fato de eu chamar ele de cone, é porque ele ali, para mim, ele está um cone. Porque as decisões dele não são... Então, já que é um árbitro, é simples. Dá o apito na mão dele e faz o plano. Ao que ele apitar... o basquete é tão pequeno... Peraí. O basquete não é pequeno, a quadra não é pequena, são dois árbitros apitando. Mas não é assim não, Guilherme. Eu acho que deveria. Não tem cone não. Eles estão lá, estão trabalhando. Eu acho que muitas vezes o árbitro está de trás como cabe à comissão de arbitragem identificar aqueles que não são capazes. Quem não é capaz fica para fora. O Flávio acabou de falar que numa final do Campeonato Carioca, acontece. O árbitro auxiliar fala pênalti com convicção. O primeiro árbitro fala assim, eu não vou dar esse pênalti porque eu achei que não vai. Peraí, aí também já é muita situação complicada. Não, a regra é clara. A última posição é do árbitro. Não deveria ser. Mas tem se que são ser. árbitros iguais, Não. Então tira. Não. Se são árbitros, para mim, o efeito é um cone. Não. Aí você tá E outra, para mim o posicionamento desse árbitro é errado. Para mim teria que ser do outro lado. E eu sei que o Flávio vai falar que o árbitro corre na diagonal, mas ali você já tem assistente. Você poderia trabalhar do outro lado. Poderia colocá-lo do outro lado. E aí o árbitro trabalharia na horizontal, de área a área. Limitaria o tamanho que ele trabalharia, tá? Dentro da área. Agora eu concordo com você. Agora você falou uma coisa correta. Dentro da área. Eu até ia perguntar para o Flávio, porque realmente o bandeirinha está correndo do lado de cá e o árbitro de fundo fica aqui. Porque o árbitro corre na diagonal. Por causa da diagonal? No começo, quando foi implantado, o árbitro adicional ele estava do outro lado. Isso. Do lado oposto. O que aconteceu? O árbitro teve que mudar totalmente a sua dinâmica de jogo, né? A questão da diagonal, porque lá tinha um árbitro adicional, então ele não precisava chegar aqui, ele tinha que correr um pouco mais reto no campo de jogo. Eu acho legal isso. Eu acho legal. Então, e o que estava acontecendo? Os árbitros deles deram uma acomodada. Exatamente. Acomodada. Eu não vou chegar lá porque tem um adicional lá, né? Então, o cara só... tudo bem. Então eles mudam, mas essa mudança atrapalhou muito a dinâmica, porque até em lances de bola gol não gol, o adicional atrapalha o assistente. Atrapalha que fica na linha. Se tivesse do outro lado, sem dúvida teria 4 olhos vendo o lance, né? Desse jeito não. Se acontecer um lance, o goleiro ou a trave mesmo atrapalhar, os dois... Já aconteceu uma situação dessa. O árbitro não vai conseguir ver. Isso aí está sendo discutido na comissão de arbitragem da CBF? Não. Essas questões, elas vêm de cima, vem da FIFA. Então a CBF, quando o adicional veio e a CBF colocou do lado oposto, a FIFA falou, não, é assim, tem que ser do lado, tá? Então cabe a FIFA também CBF mostrar para ele. Se adequar ao que a FIFA implantou. Claro que com o árbitro de vídeo vai ter mais o adicional. Então, na Copa do Mundo mesmo não vai ter mais adicional para ter o árbitro de vídeo, a gente não vai ter necessidade do árbitro adicional. Isso prova mais uma vez a minha teoria, que é cone lá atrás. A questão Infelizmente, se sou eu hoje mandatário da arbitragem hoje no Brasil, eu daria poder, árbitro, eu daria poder, limitaria o trabalho do árbitro central, ele vai de área a área, você delimita um lugar para ele trabalhar, dentro da área, as principais marcações, você deixaria para esse árbitro estar atrás de frente com o lance. Guina, na minha opinião, eu acho que até quando o árbitro adicional foi implantado, ele foi implantado porque o principal motivo dele estar ali era ver lances que ele teve na bola, bola ou não gol. A partir do momento que você dá mais poderes, você falou, é um árbitro do mesmo nível que está ali atrás,
totalmente diferentes para o mesmo lance. É natural. Então, é natural. Então, eu acho que o árbitro tradicional, ele teria que estar do outro lado para ver único e exclusivamente se a bola entrou ou se Ah, mas isso aí não precisa de árbitro atrás. Isso aí entendeu? já tem agora a tecnologia para isso, um chip na Não, bola, tem o chip tem, no... tem onde? Tem onde? Vai ter na Copa. Tem Você onde? só não implanta. É mais barato implantar isso agora no Brasil, é mais Tem. barato implantar do que fazer eu colocar o árbitro de vídeo, que é 60 pau Mas por jogo. então, aí você, o que você faz? O cara está ali só para ver isso. Porque aí você tem um árbitro que desde quando ele, a decisão final é dele, você falou. Então se a decisão final é dele, Não precisa do cara lá atrás. então Mas deixa é o cara lá. você está concordando comigo que é o Cone. Não. Infelizmente. Eu acho que assim, enquanto ele tem poderes iguais, mas a decisão final é do árbitro, então vai correr o risco da opinião dele ser... Porque é natural. Como também o torcedor também fica em dúvida no lance. Exatamente. O torcedor que está no campo, na arquibancada, ele fica muito Mas em dúvida, são porque ele não tem a diferentes. facilidade. São ângulos diferentes, Ele não tem a né? facilidade do vídeo. Então, eu particularmente, eu sou defensor dos árbitros. Eu sou defensor Todos dos nós árbitros. somos. Porque realmente, hoje o árbitro ele está muito vigiado, extremamente vigiado, a pressão em cima dele Claro. é muito grande. Então, eu prefiro que o Cone continue lá, viu? Não, eu não. Eu prefiro, porque pode ocorrer um lance de linha E ali... e o Cone não resolver. Não, ele vai resolver. Não Ele vai está aí para resolver. isso. Não, Se ele mas não tá aí, mas resolver, não vai resolver. se ele não resolver, a fila anda, tira o cara e põe outro. É, mas é o que tira tá o José acontecendo. e põe o Antônio. E Tá, segue. não vai E mudar a bola nada. segue. Vai mudar O sim. sexteto Vai continua mudar. o mesmo. Não, vai mudar com O Cone, na certeza minha vai opinião, ou mudar. você dá poder pro Cone ou você tira o Cone. O Cone do jeito que tá, infelizmente, não dá. Então eu deixo o Cone. Eu acho que não. E o último foi o pênalti pro Vasco. Até hoje eu estou procurando uma câmera, na hora que eu olhei umas 15 câmeras mais ou menos, para achar o toque embaixo no Rildo. Eu já olhei umas 15 câmeras, não consegui achar o toque no Rildo. Você conseguiu ver uma câmera que pudesse achar o toque no Rildo? Olha, Guina, o árbitro, ele precisa... É só pitar. O árbitro ele tem que estudar jogador, Sim. estudar as equipes. Isso. O Rildo é um jogador que Caicai. não é de agora. A gente sabe. Que é o Caicai. Ele encostou nele, ele voa. Não, Maria ele já dá passada para cair. É. Já dá passada para cair. Então, se você não é árbitro, você sabe disso. O cara que está apitando Deveria mais do que nunca. Né? tem que saber muito mais. É. Né? Ainda mais hoje, com tanta informação que a Sim, gente tem na televisão, claro. na internet, jornal, na rádio, você tem que estudar da mesma maneira que o goleiro estuda o batedor de Exato. pênalti. O árbitro. Então, é igual o Neymar jogava, quando o Neymar jogava no Brasil. E eu apitava. É. Meu, Você já sabia. eu ia apitar jogo do Santos, cara, eu colava no cara. É, Pô, lógico. no meio do campo ali, na lateral, ali não vai mudar nada. A hora que ele pegava a bola e partia para dentro da área, amigo, você tinha que estar no calço. Você estava quase no marcador dele, Você né? tinha que estar, porque Ele é um jogador rápido. ele é rápido, veloz, muito né? leve. É. Não era, às vezes não era nem, mas ele é muito leve, então qualquer toque pode desequilibrar e tal. Então, esses jogos, esses jogadores, a arbitragem, os árbitros já tem que, não só o árbitro, como adicional também, É verdade. no plano de trabalho, olha rapaziada, quando esse jogador for para cima, dentro da área, todo mundo ligado ali, porque pode ter alguma novidade. E aconteceu, o cara, né? Aproveitou, se jogou novamente como ele faz sempre, e o árbitro caiu na dele. Né? Um lance, aconteceu várias iguais e ele não deu. Dentro da área ele acabou marcando. E foi um lance decisivo, porque foi no final Decisivo, do jogo, já nos mudou o acréscimos, resultado do jogo. mudou o resultado. Os três, era um ponto para cada um, ficou 3 pontos para o Vasco, nada para o Atlético. Quando ano passado que a gente estava fazendo análise da arbitragem, no nosso relatório tinha lá, mudou o resultado do jogo, Nesse caso era sim. mudou o placar do jogo, Sim. Tudo sim. mudou ali. o clima do jogo. Sim. Amigo, esse aí... Esse era uma geladeira, não tinha condições. Esse era uma geladeiraça. Mudando de assunto, nós, na semana passada, mostramos um vídeo muito legal que elucida muito esse trabalho, né, que a gente vem falando sobre arbitragem, que é a arbitragem em futebol clube. É um trabalho feito
pela Federação Paulista de Futebol, onde o árbitro Rafael Claus entrou com um gravador, né, o gravadorzinho de lapela, e gravando as situações de jogo. Tá? Isso mostra realmente a realidade do árbitro brasileiro, não só o árbitro brasileiro, mas também mundial. Nós exibimos a primeira parte desse vídeo na semana passada, e hoje nós exibiremos a segunda parte, para vocês verem que legal que é, muitas vezes, a reclamação também do jogador no momento em que é marcada uma falta ou uma situação. E o árbitro tem que ser ali, ó, pulso firme, porque se deixar, tem alguns caras que são folgados e muitas vezes quer apitar com o nome de jogador. Isso não se faz. Então nós vamos mostrar agora uma matéria interessante, você vai gostar de ver na tela. Você sabe o jogador que é mais exaltado, então você sabe a proximidade que você pode dar para o jogador. Além de estar bem posicionado, a gente tem que vender bem a nossa decisão. E isso faz parte mesmo. Você inibe a reclamação do jogador por estar bem posicionado e por mostrar que você está convicto. Independente se a decisão está sendo correta ou não. Dentro do campo, o foco é tão grande assim que não cabe emoção, sabe? Por mais que o gol seja importante, que isso não afeta a gente. Vou sentir isso depois quando eu tô vendo o jogo pela TV, assim. É você que vai sair, velho. Pode chamar a maca, vai sair. Você na maca, tá falando comigo até agora. O controle do jogo está totalmente relacionado aos seus acertos. Quanto mais você acerta, mais o jogo fica na tua mão. Às vezes a gente comete um equívoco. Sai jogo! Esse equívoco ele vai afetar toda a continuidade da partida. Porque todo mundo já fica sabendo, né? Qual foi a decisão correta que você tomou ou equivocada. Agora tem que ser firme, né? Vender bem sua decisão, isso já inibe muito a reclamação. Mostrar que você está convicto. E aí, em uma ou outra palavra, você consegue já mostrar para o jogador que você está correto. Melhorou o jogo, né? Melhorou. Conseguimos baixar bem a temperatura, né? O importante do jogo é chegar no vestiário após a partida esgotado, sabe? Deixei meu máximo lá dentro do campo. E até a equipe que saiu com resultado negativo vem e reconhece que a gente fez um bom trabalho. Eu acho que isso é o ápice, assim. Um sentimento que é indescritível. Quando a gente tem essa sensação, a gente volta para casa feliz demais. Acertou o campo.
segunda parte então desse Arbitragem Futebol Clube. Legal, eu acredito que a partir disso muita gente vai começar a ver o árbitro também de uma forma diferente também, porque mostra, né, a postura do árbitro, mostra as coisas que acontecem dentro de campo e fora de campo também. Vai começar a ver diferente até ele errar contra o time dele. É verdade. A hora que tiver um erro lá que prejudicou, meu amigo, esquece, o árbitro é tudo igual, menino, não tem jeito nessas horas, né? Infelizmente. O vencedor é paixão, né? A gente sabe, igual o Klaus falou, a gente tem poucas pessoas que torcem para a arbitragem, né? Então é difícil. É a mãe, né? É a família, né? Geralmente poucos amigos ali que realmente torcem para que a gente não erre, né? E mesmo se sabem que o erro foi porque é um ser humano também, erra como um jogador erra apenas, claro, um goleiro claro. toma frango, enfim, faz parte do futebol, né? Mas é complicado. Mas é legal, principalmente o que você falou, Guina, mostra o lado humano do árbitro, mostra que ele está lá para fazer o melhor dele, né? Porque para chegar e para você se manter no nível, né, igual o Klaus, você precisa trabalhar muito, treinar muito, se dedicar muito, abrir mão de muita coisa, de família, do seu espaço social, você se afasta para ter foco ali e manter sempre um nível de arbitragem aí que você consiga se manter no topo por muito tempo. É verdade. Vamos entrar em ritmo já de Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil, jogos de volta. Amanhã nós teremos os jogos da Copa do Brasil. Eu gostaria de uma análise do Elcio também. Goiás e Avaí, primeiro jogo 2-2. Elcio, tem vantagem para um dos lados? Eu acho um jogo bastante equilibrado, mas eu vejo o Goiás, por atuar em casa, uma certa vantagem. Eu assisti o primeiro jogo, o Goiás foi muito bem armado pelo técnico Hélio dos Anjos, e o Avaí está tentando uma mudancinha, uma reformulação, tentando se reforçar. Então eu aponto aí o Goiás para atuar em casa com um ligeiro favoritismo para esse jogo. No segundo jogo nós teremos Ferroviário e Atlético Mineiro. O Atlético venceu por 4-0 o primeiro jogo. Aí eu acho que não teremos surpresa. Eu acredito que o Atlético Mineiro deva passar com não digo uma nova goleada, mas um outro resultado positivo. Aí tá fácil, né? E o Atlético já levou tranquilo aí. O Ferroviário mudar essa situação seria uma zebraça, né? Não vai acontecer. Outro jogo também que, ao meu ver, garantido. Ponte Preta vai até o Recife enfrentar o Náutico. O Náutico perdeu por 3-0 em Campinas e precisará fazer no mínimo 3 também, uma diferença de 3 gols, se quiser ir para os pênaltis. Se não, a Ponte Preta já estará garantida a próxima fase. Um jogo para a Ponte Preta ir com cautela também? Sim, a Ponte Preta precisa ir com cautela, mas não é tão garantido como você falou, porque é diferente. É diferente quando você fala de Ferroviário e Atlético, você está falando de um time da Série A com um time da Série D, e falar de Náutico e Ponte Preta, que são forças parelhas. Então tudo pode acontecer. E lembrando que o Náutico em Campinas jogou com meio time em reserva, que vai jogar completo agora. Então a Ponte Preta precisa sim tomar muito cuidado na marcação. Com certeza o técnico Doriva vai tentar fechar lá 2 linhas de 4. A Ponte Preta tem a vantagem do primeiro jogo, mas o segundo jogo vai ser difícil. Pela vantagem da Ponte, ela está um pouquinho na frente. Mas não pensa que é favas contadas, porque não é não. A Ponte tem que tomar cuidado nesse jogo. Até porque a Ponte acabou estreando mal, perdendo em casa, para o Paysandu. Isso, querendo ou não, fica aquele estigma na cabeça dos jogadores também. E na quinta-feira, encerrando esses jogos da Copa do Brasil, nós saberemos quem são os classificados para a próxima fase. O São Paulo receberá o Atlético Paranaense no primeiro jogo. O Atlético venceu por 2-1 em casa e decide agora no Morumbi esse jogo. Vantagem somente do gol a mais para o Atlético Paranaense. O São Paulo tem condições de reverter esse placar, Nelson? O São Paulo tem condições, mas é outro jogo equilibrado. E eu tenho notado, eu acompanhei 2 jogos do Atlético Paranaense nessa semana e o Atlético jogou muito bem. Parece que o esquema do Fernando Diniz,
que não é aquele tic-tac tão rápido como o do Audax ou de outros times que ele dirigiu, mas é um esquema que está funcionando, está fluindo. O Nicão, que passou na Ponte Preta, está fazendo gols. O Nicão é o artilheiro da Nova Arena com 13 gols. O Nicão está jogando muito bem. O Nicão. Quem diria, hein? Então, quem diria? O Nicão jogando bem, o Atlético jogando bem, vai ser difícil para o São Paulo, porque o Atlético está numa evolução. Vamos acompanhar, vamos ver até quando a psicologia do Fernando Diniz, que é muito estourado na beira do campo, vai durar. Mas que dentro de campo o Atlético está evoluindo, isso é fato. Com certeza. Nós tivemos também, e eu gosto de alguns seminários como esse. Lógico que antes de começar o Campeonato Brasileiro, na semana passada, a CBF realizou um seminário para definir as operações realizadas nos 4 campeonatos, A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Eu gosto que todos os representantes, não só da imprensa, mas também dos clubes, das federações e da própria CBF estiveram reunidos lá. E são seminários como esse que fazem com que haja o engajamento de todos esses setores em busca de um campeonato mais parelho e muito mais dinâmico. E nós vamos ver agora como foi, inclusive, o Lugano, que foi o representante do São Paulo, já nesse primeiro trabalho dele como dirigente, depois de ter vindo das 4 linhas, e dentro das 4 linhas, já o Lugano participando desses seminários na intuição de tentar melhorar um pouco mais o Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi esse seminário para definições das operações para os principais campeonatos brasileiros em 2018. Na tela. Está se vendo em Brasil a vontade de todo mundo de continuar evoluindo, de continuar profissionalizando, de continuar fazendo o Brasileirão um torneio ainda melhor e maior. E acho que todos estes detalhes, os clubes participando, a CBF promovendo esse encontro, acho que a tendência é seguir melhorando. Eu como gringo falo que o Brasil deveria ser mínimo uno dos 3, 4 melhores torneios do mundo, por la capacidade do clube, por la paixão. Acho que este é o caminho certo, de integração, de profissionalizar e de todo mundo participar nessa melhora. Para mim foi a primeira vez, eu estou estreando em seminário da CBF. Acho que a iniciativa é super positiva, importante. Hoje já surgiram dúvidas, já surgiram propostas, a CBF aceitou algumas dessas propostas e acho que isso é que vai melhorar o espetáculo. A gente tem que pensar em alguns públicos diferentes e um deles é a experiência do torcedor que vai lá. Então, esses agentes que estavam aqui, que eram federações, clubes e a própria confederação, é que fazem a união desse espetáculo, juntando, claro, com a televisão, que foi o quarto item que faltou. Esse grupo com certeza vai fazer um espetáculo melhor e é isso que a gente espera. É a oportunidade de ouvir os clubes, as federações, até a imprensa que conversou. Porque eu acredito assim, que só se pode chegar a um bom consenso estando todo mundo de acordo, né? Então a CBF tem as melhores intenções, as federações cumprem as melhores intenções. E se alguém não quiser cumprir essas melhores intenções, eu acho que a pessoa tem que concordar que muitas coisas têm que ser ajustadas aqui. É agora para ajustar, não é no dia do jogo, é agora que se ajusta. Então eu acho que sempre o seminário de operações é muito bom para todo mundo que se apresenta aqui, tanto clubes como federações, como imprensa e a própria CBF. É um momento do ano muito especial para a gente fica muito feliz com o engajamento dos clubes, as federações nos apoiando em tudo, a gente fazendo uma parceria muito grande com todos aqueles que fazem o futebol. Aguardando aí é só a bola rolar e aí é com os clubes. A gente espera que a gente tenha campeonatos aí, as 4 divisões muito emocionantes, muito disputados, como tem sido os últimos anos, e que a gente consiga melhorar cada ano mais. Tá aí então um seminário interessante que envolve todos os setores do futebol, seja ele imprensa, seja ele arbitragem, federações, jogadores e a própria CBF.
esse seminário visa justamente traçar os parâmetros que serão obedecidos nas operações para 2018. Pode ser que não resolva isso imediatamente, mas pelo menos a CBF está chamando todos para uma conversa. Eu gosto dessa situação. O que você acha, Elcio? Não, eu também acho muito importante, porque na realidade, quando você atua de forma separada, você tem uma visão diferente. Você tem, por exemplo, o jornalista, ele tem a visão muito do jornalista. Ele não vê o lado do árbitro que está pressionado, o lado do árbitro que é humano, que pode cometer um erro e que ele precisa se recuperar no lance da partida. Ele não vê o lado do dirigente. E o dirigente, mesma coisa, por exemplo, o dirigente não vê, ele não se põe na posição que o jornalista é obrigado a fazer a pergunta. Claro. O jornalista está lá para perguntar. E a pergunta que o jornalista faz é para esclarecer a torcida quer saber o que está acontecendo no clube, quer saber o que está se passando, por que o time está indo mal, por que contratou tal jogador. Então, cada função é individualizada, mas é importante que um entenda como cada um funciona, como o árbitro funciona, como o dirigente atua, como a entidade organizadora, no caso a CBF, atua, e como o jornalista também atua. Então é preciso que todos tenham uma visão ampla do negócio futebol. Claro. Então, nesse aspecto, o seminário é importante, essa integração. Eu acho que é positivo, inclusive a Federação Paulista de Futebol é pioneira nesse trabalho, e o presidente Reinaldo Carneiro Passos tem investido maciçamente nisso, inclusive exigindo cada vez mais que os dirigentes se profissionalizem, que os clubes se profissionalizem, porque quanto mais amador ele é, mais erro ele vai cometer. Por mais que ele tenha boa vontade, às vezes falta conhecimento. Então é esse conhecimento que as entidades estão passando, tanto a Federação Paulista aqui em São Paulo, como a CBF no Rio. Eu acho super importante e é uma coisa que é uma semente, né? E isso aí tem que ser constante, porque as pessoas mudam e também os conceitos mudam. Então é um trabalho constante, devagar e sempre. É verdade. E eu convido você que está nos assistindo a entrar no site Futebol Interior através do seu site ou através das plataformas de exibição, né, do seu tablet, no seu smartphone, para você acompanhar o que há de melhor informativo ali na plataforma Futebol Interior. Futebol Interior que foi considerado top 10 das plataformas de divulgação de conteúdos esportivos. Isso é muito importante para nós que estamos tentando fazer de você ou para você um conteúdo maravilhoso, para você de casa tenha a oportunidade de estar inteirado com relação a tudo que acontece no futebol no Brasil e também no mundo. Parabéns ao site, à plataforma Futebol Interior, top 10 entre as plataformas de exibição de conteúdos esportivos. Eu convido você a participar e assistir também o nosso canal. Você de todo o Brasil pode acessar o seu tablet, pode acessar o seu smartphone, pode acessar o seu computador em qualquer lugar do Brasil e do mundo e acessar e assistir o nosso programa www.futebolinterior.com.br. Se você não tem, baixe o seu aplicativo para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e também no mundo. Uma rápida pincelada então, amanhã nós estaremos divulgando mais Libertadores de América com 2 jogos. Nós teremos The Strongest e Tucumã, Independente e Corinthians. Elcio, o que dá para prever nesses 2 jogos? O Corinthians que terá uma vida difícil jogando na Argentina, até porque o Independente na última rodada do Campeonato Argentino venceu Boca 1-0. É um jogo equilibrado, porque são forças parelhas. A vantagem é que o Independente joga em casa, mas o Corinthians vai naquele futebol que a gente já conhece. Futebol defensivo, tentando fazer 1-0, e dessa forma o Corinthians está ganhando tudo. Então o que nós vamos discutir? O que vale é o time que ganha. Então o Corinthians está ganhando, parabéns, segue em frente. E eu acho que o Corinthians vai jogar de forma defensiva na Argentina, mas o Corinthians tem condição de voltar com os 3 pontos. A arbitragem, como é que você está vendo no Sul-Americana, Flávio, para essa Libertadores da América? Até por enquanto, nenhum erro drástico, né, que pudesse prejudicar A, B ou C. Não, acho que estão na primeira rodada, começo da Libertadores, aí a gente está tendo jogos sem polêmica de arbitragem. Tivemos no jogo de São Paulo a expulsão do Rodrigo Caio, mas foi bom para o jogador brasileiro já aprender
né, a parar de jogar com o bração aberto. Isso, né? a asa aberta querendo voar, né? É muito no Brasil isso, as divididas de cabeça, o jogador indo com o braço aberto, com o cotovelo, deixando o cotovelo, e o Rodrigo Caio foi expulso. Até não teve a intenção de fazer aquilo, de dar a cotovelada, mas é aquela, o árbitro tentou, deu uma segurada, olhou, corte abertão, sangue lá, e falou, tchau, vermelho. Então, é para o jogador brasileiro aí se prestar atenção, ficar prevenido nessas situações aí. Flávio, só uma questão. Você acha que o árbitro sul-americano, ele deixa o pau comer mais? É que assim, Nelson, isso aí é de campeonato, né? Os campeonatos sul-americanos, Uruguai, Argentina, o jogo é contato. Então o árbitro já tem esse estilo de não apitar qualquer coisa, porque são contatos de jogo, né? Então essa é a diferença. Então quando ele vai apitar um jogo aqui no Brasil, que geralmente se apita tudo, porque o jogador não entende essa linguagem ainda, porque se o árbitro deixa de uma divididinha mais forte de jogo, a próxima ele já vai entrar para rachar, ele não tem esse consegue discernir isso ainda, por isso que acontecem as situações de jogadores brasileiros serem mais punidos, mais expulsos com árbitros sul-americanos, porque ainda não tem essa malícia, esse cacuete ainda que os árbitros sul-americanos apitam, né, de deixar alguns contatos seguir o jogo, seguir um pouco mais. Mas eles fazem isso sim. Estamos chegando ao final do nosso programa, gostaria de agradecer a presença sua, Elcio. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre à disposição, Nilson. Sempre um prazer a gente falar de futebol e de amigos como o Flávio, como você, sempre estou muito feliz. E parabenizando em nome nosso aqui o Futebol Portal do Interior, que recebeu, né, o top 10 entre os 10 portais. Realmente isso é o resultado de um trabalho já de 18 anos. Né? Então nada se consegue sem muito esforço. Então é reconhecimento do esforço e a gente espera crescer cada vez mais. Com certeza. Flávio, obrigado mais uma vez. E o nosso quadro sempre com sucesso, né? Ô, Guina, obrigado. Dar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando, está me vendo na rua e falando já do programa, né? O Rubão, o bom dentista, o Marcão eletricista, Dona Namir, o seu Jair, a Ellen, estão acompanhando o programa aí toda semana, mandando parabenizar o programa também. Que legal. Grande abraço a você de todo o Brasil. Eu vou chamar agora o meu amigo, né? Ele, o Dadá que tem realmente nos ajudado bastante, você de todo aqui nessa nossa região, que quer comer uma comida maravilhosa, não perca a oportunidade de ir até o Dadá, na Pizza do Dadá. Lá tenho certeza que você vai comer uma comida deliciosa. Se você for na hora do almoço, vai ter aqueles pratos maravilhosos, feito para você com muito carinho, da família do Dadá, para a sua família também. Lá são pratos self-service, se você quiser uma comida mais específica, é só você pedir o à la carte também, que o Dadá fará para você. E as sobremesas, hein? Feita por especialistas, nada industrializado, tudo é feito com muito carinho lá na cozinha do Dadá para você. E a partir das 4 da tarde, aquele happy hour gostoso, com a cerveja mais gelada de Campinas e aquela pizza maravilhosa. Venha conosco, venha participar de um dia aqui no Dadá, eu tenho certeza que você vai adorar. 3242-3125, se você baixar o aplicativo da Pizza do Dadá, você vai ter ainda 10% de desconto em todas as suas compras, seja ela no à la carte ou seja nas pizzas. Então, vai um lembrete para você, Pizza do Dadá é a melhor opção, não só para o seu dia a dia, mas também para o seu final de semana. Estamos chegando ao final de mais um programa Futebol Interior na TV. Eu estarei de volta amanhã, quarta-feira. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.